Amém? Amém. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Vamos começar esse momento agora, esse segundo tempo, com uma breve oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde tão significativa para este casal e para nós também. Espírito Santo se faz presente. Agora faremos menção da Tua palavra, doce palavra. Fala aos nossos corações, nos ajuda a compreender. E não só compreender, mas viver a Tua palavra anunciada nesta tarde, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida do Ricardo e da Gleice, que Tu tens nesta tarde separado para firmar, como disse a juíza de lei, esse matrimônio. Muito obrigado, Jesus. Nos ajuda agora. Amém. Amém. É muita alegria poder chegar nesse momento. Eu me sinto honrado por esse tempo em que, quando eu conheci esse casal, não faz muito tempo, eles me disseram: pastor, já são mais de 20 anos, mas ainda não assinamos os papéis. Eu disse: pelo amor de Deus, o que é que está faltando? O que está faltando para vocês? A decisão já foi tomada há muito tempo. Né? Não, mas é porque isso aconteceu uma coisa, aconteceu isso. Eu disse: mas rapaz, Ricardo, pelo amor de Deus, tu não tem juízo não, Ricardo. Olha a morena que tu está do teu lado, tu não assinou o papel ainda, pelo amor de Deus. Ele: não, pastor, eu vou criar aqui os meus irmãozinhos, com desengordar nas casas. Ainda deu certo, os bichinhos engordaram, eu não consigo ver aquele ali, vai sair, vai não? Qual é o nome? E a mão vai. É o Ziamu, velho. Rapaz, pelo amor de Deus. Mas eu queria fazer menção da palavra de Deus que está escrita no livro de João, capítulo 2. É um texto muito conhecido que nós falamos sobre o casamento. O texto diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra. Quantas talhas? 6 talhas de pedra. As talhas eram de quê? Pedras. De pedra. Que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que eram medidas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Enchei de quê? Água. Enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Encheram parcialmente ou totalmente? Totalmente. Então ele determinou dizendo: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles a fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr o bom vinho primeiro, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Primeiro serve-se o bom ou o vinho inferior? Diga assim: o bom. Bom. Certo, o inferior depois. Porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, aos seus milagres. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Esse texto é um texto muito significativo, como se diz casamento. Eu gosto muito desse texto. Eu acho que todos os pastores, inclusive padres, que eu já ouvi, percebi, todos nós, ministros do Evangelho, gostamos desse texto para falar de casamento. Por quê? Porque acredito que aqui nós temos o maior sinal de revelação das Escrituras acerca do casamento. Aqui Jesus, ou a própria Escritura, revela-nos a importância que as Escrituras, a palavra de Deus, dá ao casamento. Porque antes de qualquer milagre,
antes de cegos verem, antes de paralíticos andarem, antes de homens e mulheres endemoniadas serem libertas, antes de qualquer milagre, Jesus foi a um casamento. Isso é extremamente significativo. Toda a carreira de Jesus começa em um casamento. E nesse casamento ele opera um milagre. Então, a importância que Jesus dá, claro que ele sabia o que estava fazendo. A importância que ele dá a um casamento fica registrado na atitude de Jesus. Diante de tudo e qualquer coisa que ele fez, ele foi a um casamento, recebeu um convite, que é o que vocês já fizeram há algum tempo. Nós já percebemos que vocês já convidaram Jesus para o casamento. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu queria falar sobre 3 pontos rápidos, porque o tempo passa rápido. Eu achava que era um relógio, mas não, é a temperatura. Eu vi 16. 4 horas da tarde, eu disse assim, não sai das 4 horas da tarde, não. Mas já são 4h52. Eu quero terminar rápido. Eu só quero passar aqui rapidinho para vocês dois e para os ouvintes queridos. 3 pontos rápidos, até fácil memorizar, sobre essa leitura que nós acabamos de falar. Observe que no verso 6 estavam ali 6 talhas que nós repetimos aqui. Não é verdade? Eu não vou passar muito tempo, mas se eu tivesse tempo, nós íamos perceber que o número 6 na Bíblia geralmente está relacionado à natureza humana, desde o início até o fim. Foi no 6º dia que Deus criou o homem. A natureza humana. Para muitos, quando aquelas 6 talhas, e o escritor faz questão de dizer que eram 6 talhas, estavam ali. Por que ele não falou simplesmente talhas estavam ali? Mas ele fez questão de dizer que eram 6 talhas. É porque ali parece-nos que há uma observação importante. No casamento, sempre contaremos, talvez com a... Essa é uma triste notícia. Porque sempre contaremos com a natureza humana, acompanhando cada passo. Essa natureza humana, ela não nos larga. Nós somos humanos. E humanos, eles erram. Eles entristecem, eles se alegram, eles ofendem. Natureza humana não é fácil de lidar. Não é porque casamos que a natureza humana vai ser anulada. Pelo contrário. Muitas vezes, é no casamento que a natureza humana mais se sobressalta, aparece, surge. Nossa, eu não sabia que ele era assim. Mas aqui é interessante. É a primeira vez que eu caso um casal que já está há 21 anos entendendo a natureza humana. Então acho que nós não vamos ter mais muitos problemas aqui. Amém? Glória a Deus. Eu sou casado há quase 23 anos com a minha digníssima esposa Fabiana. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Esse senhor devia estar aqui, nos ensinando sobre isso. Tenho certeza disso. Mas a natureza humana sempre há de nos acompanhar. No nosso casamento e relacionamento, nós continuamos sendo humanos. Não importa qual é a religião que você professa, o Deus que você crê, a natureza humana sempre está aí. E muitas vezes ela complica. Sim ou não? Sim. Mas é falando em natureza humana, é falando em talhas, que ele vai dizer assim: as talhas eram de pedra. Engraçado isso, né? A natureza humana era de pedra. Quando Moisés é interrogado sobre o casamento, ele vai dizer assim: os homens se separam das mulheres, dão a elas carta de divórcio por conta da dureza do vosso coração. É tão sugestivo que ali houvesse talhas de pedra, porque é assim que é a natureza humana. Moisés culpou a mulher e o homem, ou a mulher, não é porque ela acorda com a cabeça, com o cabelo assanhado. Não é porque muitas vezes ela não vai deixar você assistir o seu futebol. Não é. Não é porque ela vai deixar aquele amor-rei fugir daquela gaiola que você vai se chatear com ela, não. É porque a dureza em nossos corações. É pela dureza dos vossos corações. As talhas são de pedra. Mas há uma solução para isso. Jesus poderia ter feito assim: tem vinho na talha. Mas ele mandou fazer o quê? Encher as talhas de água. Na Bíblia, e aqui eu vou para o nosso segundo ponto.
Na Bíblia, a água sempre está representando a ação da palavra de Deus. Olha que coisa linda! Essa natureza humana, essa pedra, esse teu coração duro, tem uma solução para ele, o quê? Coloca água nele. Coloca a ação da palavra de Deus nesse coração, meu filho. Engraçado, vai dizer assim, enchei de água parcialmente. Foi assim? Não. Enchei de água o quê? Totalmente. Essa natureza humana, ela precisa ser totalmente dominada pela ação da palavra. É a ação da palavra que nos garante o milagre. Por que Jesus não colocou o vinho antes sem o Neymar? Porque se ele não tivesse colocado, não teria sentido. Ele tinha que dar o sentido aqui. Tem que dar o sentido. Quem dá o sentido é a palavra. Amém? É a água. Ele poderia ter feito assim, ó. Um estalar de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele ressuscitou mortos. E ressuscitou e venceu a morte. E está lá à destra de Deus. Vai voltar para buscar a sua igreja. Nós cremos nisso. Ele é o Senhor. Ele poderia ter feito assim, ó. Eu quero vinho. Tudo teria esse sentido de vinho. Mas eu disse, não, peraí. Tem um significado. Coloca a água aí nessa. Porque a água, a lavagem com a água, a palavra de Deus, a ação da palavra é o caminho do meu milagre que eu vou fazer nesse casamento. Tem muita gente procurando milagre no casamento. Tem muitos cônjuges procurando mudança nos seus casamentos. Mas não se deram conta que milagre em casamento acontece a partir da palavra, enchendo os corações de pedra, a natureza humana, pedrificada, dura muitas vezes, e a palavra vai lá e quebra. Está lá, enche de água, encheu de água totalmente? Sim. Então o milagre está pronto para acontecer a partir da palavra de Deus. Terceiro e último ponto, ele vai dizer assim: enchei as talhas, já encheu. O coração tem a natureza humana, é dura? Tem. Enche de água, representando a palavra, a lavagem, já encheu totalmente. Tem palavra de Deus aí? Tem. Quantas vezes eu fui surpreendido por uma palavra, e aquela palavra de Deus, a Escritura, mudou a minha forma de pensar. Quantas vezes? Isso já aconteceu e vive acontecendo. Terceiro e último ponto. Ele vai dizer no verso 10: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu gosto dessa frase. Vamos repetir. Guardaste o bom vinho até agora. Esse até agora refere-se a um tempo. Como eu disse, até agora. E não é um tempo início. Geralmente é do meio para o fim. Até agora tu estás aqui. Porque na verdade aqui é onde nós encontramos eu diria assim, o ponto do milagre. O ponto marcante do milagre. A essência do milagre foi justamente essa. Foi até agora. Continua bom. Esse é o maior milagre nos dias de hoje no casamento. É você perdurar. É você continuar com um vinho bom até agora. Os anos vão passando e o vinho continua bom. Os anos vão passando e a gente continua bem. Continua amando. E amando mais. E quanto mais melhor. É, não é? 21 anos. Eu diria assim, tem vinho até agora. Amém? E vocês vão dizer assim, vai continuar tendo. Porque esse é o milagre. Que é nosso casamento. Não só de vocês, mas o nosso casamento. Nele seja presente o vinho bom até o final. O vinho bom até o final. Eu acho isso um grande desafio. Um vinho bom. Que o nosso casamento seja repleto de um vinho bom até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Para terminar, concluir. Pouca gente fala, mas eu acho lindo esse verso 11. Com este milagre, Jesus iniciou tudo. Na Galileia. E ele vai dizer assim:
e os seus discípulos creram nele. Você sabia que um casamento com Jesus presente é uma poderosa mensagem? É uma poderosa mensagem. Muitas vezes não precisamos nem pregar. Ele é assim, caladinho. Eu conheci ele há pouco tempo, sempre percebi que ele é assim, quietinho. Ela é mais assim, né? Acelerada. Eu tenho certeza que ele está aqui obrigado. Não que não sei o que. Não que não sei o que, não. Deve ter levado uma ponçada aí. Eu não estou brincando. Quase nada mesmo, não, Jorginho? 13h10 ainda estava dormindo? 13h10 tá mesmo. Mas ele é assim, sossegado. Não estava na concentração. Sossegado. Mas na verdade, um casamento em que Cristo foi convidado e ele permanece o milagre até o fim, já é uma mensagem. Porque com esse milagre, os discípulos creram nele. Então que o nosso casamento seja uma mensagem. Para que outros creiam que Cristo pode fazer o milagre. Amém? O casamento de vocês, o casamento de vocês, o casamento de vocês, o casamento de vocês, de vocês, seja uma mensagem. Que o meu casamento seja uma mensagem para que muitos creiam em Cristo Jesus. Amém? Aplauda Jesus e puder. Eu queria abençoar esse par de aliança, como bem falou a juíza, de paz. Não tem emenda, é um começo sem fim, um fim sem começo, simbolizando um amor eterno, até que a morte nos separe. Mas não vamos separar. Amém? Senhor, muito obrigado por este par de aliança que simboliza um compromisso eterno. E nós queremos agora nas tuas mãos e dizer: abençoa, Pai, esse objeto, esse símbolo que representa uma fidelidade genuína, uma devoção. Em nome de Jesus, ajuda o Ricardo e a Gleice a incorporar o significado dessa aliança, ou deste objeto, em nome de Jesus. Amém. Pode trocar de novo as alianças? Não tô agora não, peraí. Peraí, homem. Ah, nervoso, ela quer montar logo. Pode respirar, pai. Faz só o seguinte, tira essa mão esquerda. Isso. Bater foto só da mão, tá? Poder. Sim. Pode. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Eu queria pedir que eles viessem aqui para frente. Eu queria... Tá. Já foi dito? Agora em nome de Deus. Amém? Foi em nome da lei. Agora será em nome de Deus. Você repete primeiro. Eu, Ricardo Manuel da Silva, recebo a ti, Mandela, como minha única e legítima esposa. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e porventura se houver doença, na riqueza, e Deus o livre na pobreza, por todos os dias, até o fim. Amém? Agora é a sua vez. Ele já foi aí, obrigador. Ele já foi aí, homem, viu? Agora é a sua hora, filho. Tá certo? No lugar. Eu, Eu, diga o seu nome. Deiciane, Não, não é só isso não.
Eu, Graciane Paz de Lira, recebo a ti. recebo a ti. Ela foi dizer a ti. Recebo a ti. Recebo a ti, Isso, o nome dele. Ricardo Manuel, Como meu legítimo como meu legítimo e único esposo. e único esposo. Eternamente. Eternamente. Prometo ser fiel, Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. amar-te e respeitar. Na alegria e na Na tristeza. alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na riqueza e até na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Ô, glória. Até que Até que Jesus volte. Jesus. Amém. Amém. Isso, agora você pode. Peraí. Dê um CD nele aí, só pra gente ver se tá certo o negócio. Eu fiquei. Já estamos concluindo, eu quero dizer assim, um testemunho particular meu. Eu fiquei impressionado com a alegria de vocês. Né? Porque depois de 21 anos, talvez eu não tivesse mais nem aquela sensação de alegria, né? Mas a gente Ainda percebe. tem água, pastor. Tipo assim, já casamos mesmo, né? Mas a alegria é notória, né? Não é verdade, amados? A alegria do coração, os olhos de vocês brilham de alegria. Isso é muito bom de ver. Isso foi surpreendente para mim. Amém? Que Deus abençoe. Eu queria orar por vocês. E depois de orar, eu quero declarar os maridos. Senhor, muito obrigado por este casal que agora estão documentados perante a lei como marido e mulher. Que a tua palavra, Jesus, seja a água que não vai faltar nas talhas, a água que dará lugar ao vinho, e este bom vinho durará sempre, até agora, e amanhã, e depois de amanhã, e em todo o tempo, em nome de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho que sou, eu quero nesta hora, Ricardo Iglesia, declarar: Ricardo, esta é a tua única e legítima esposa. Gleice, esse é o teu único e legítimo esposo. Eu vos declaro, em nome de Deus Pai, Espírito Santo, marido e mulher.